Amada por muitos também é esnobada por tantos outros, mas é sempre um assunto presente no nosso dia a dia, principalmente quando trazemos para dentro de um contexto social e não somente reduzi-la, por muitas vezes de forma equivocada, ao ato de consumir. Dizer que a moda é fútil é uma opinião rasa e até ingênua sobre o assunto. Afinal, ela impulsiona bilhões para a economia mundial, gera empregos diretos e indiretos, indispensáveis para fazer com que a indústria se alimente a cada dia. A moda ainda nos ajuda a identificar diversos períodos e comportamentos ao longo das gerações. Quando olhamos para uma pintura, quadro, filme ou fotografia, é possível identificar a qual época eles retratam, só de observarmos as roupas que as pessoas usam. Além disso, a criatividade de transformar tecidos em vestimentas é uma arte. A moda é a busca pela próxima novidade, pela nova forma de agir e se comportar, pois a moda é arte, expressão, cultura e personalidade. Olá, começa agora mais um Rede Vida Serviço. Moda é uma ferramenta de imagem. Quem diz que moda é futilidade não sabe o poder que ela tem quando usada com sabedoria. É sobre se vestir com inteligência e comunicar quem você é através dela. E para ensinar a gente a usar a moda de maneira consciente e correta, recebo a consultora de imagem Isabela Velani. Isabela, obrigada por vir aqui nesse bate-papo comigo. Eu que agradeço. Ô Isa, a moda, ela retrata a identidade, o significado da identidade de cada pessoa? Sim. Eu falo que ela é como se fosse o nosso RG, porém visual, né? A gente consegue... Conforme a gente vai entendendo as características de comunicação visual, né, os elementos de comunicação visual, a gente consegue conectar as sensações, as emoções, as traduções disso com a nossa imagem, com o que a gente é e também o que a gente deseja passar. Que a gente tem a nossa essência, mas a gente também vive em sociedade, então tem adequação, entra também as nossas intenções de imagem, então como eu quero ser percebida também. Então a gente junta tudo isso e a gente consegue criar uma identidade única que qualquer pessoa pode tentar fazer igual, pode tentar copiar o que você usa, a forma como você se veste, mas nunca vai ficar igual. Pode até ficar parecido, mas nunca vai ter o mesmo efeito. Mas tem como aprender? Tem. Então ensina pra gente. É um mergulho bem profundo, assim, tá? Às vezes as pessoas me procuram e falam, eu queria aprender a me vestir melhor, eu queria entender meu estilo, e eu explico um pouco como funciona o trabalho, quais são as possibilidades. E é algo mais longo, né? A gente não consegue em 3 horinhas eu te explicar tudo e você já sair dali praticamente a capa da Vogue. Então, a gente precisa aprofundar. E isso exige tempo e também constância, né? Eu falo que é igual fazer dieta, é igual treinar. A gente tem que ir todos os dias, a gente precisa trabalhar a nossa mente, mudar nossos hábitos, trabalhar isso dentro da rotina, para entender como que o nosso vestir impacta em quem a gente é. Então tem que tirar da lista que moda é futilidade, bobeira, vaidade. Ela é muito além. Muito além. A gente cresce no ambiente, né? Como se fosse bobo. A gente falar de moda, a gente querer comprar uma roupa. Então, preciso me vestir melhor, eu preciso arrumar meu cabelo, eu quero fazer uma unha. É besteira, faz em casa, pra que isso? E não é besteira. É a forma que a gente está sendo vista, né? E eu falo, a gente vive a nossa vida dentro de um corpo e o nosso corpo está coberto de roupas, de vestimentas, né? Aquela primeira imagem que fica, então é verdade. É verdade. É verdadeira e tem os impactos, né? Então, a cor, por exemplo, ela tem pelo menos 50% de impacto na nossa imagem, num todo, é pela cor. Então, tanto que a gente sempre começa falando sobre cores, quando a gente vai trabalhar a questão da imagem, né? E depois a gente entra nos outros elementos, que a cor de todas, ela é uma das mais elaboradas, é um pouquinho mais complexo, tem muita coisa para estudar, para entender, porque uma coisa é você entender a teoria da cor, outra coisa é você aplicar em você, né? E a partir daí a gente vai construindo essas narrativas e a gente vai organizando as ideias. E tudo é tentativa e erro, é tudo teste. Então a gente foi no nutricionista, você faz o teu cardápio,
E ela vai te falar, ó, vamos testar assim. Ah, me adaptei com isso, mas isso aqui não. Então, você vai trocar isso. Aí, a mesma coisa é com a nossa imagem. Ah, eu quero tentar me vestir mais elegante. Vou dar um exemplo, assim, clássico, né? Ah, então você tem que usar salto ou monocromático, tá? Mas eu não gosto de salto. E aí? Eu sou uma pessoa que não usa salto. Raríssimo eu estar de salto. Olha, a Isa chegou aqui, E 1,5 m. Ela tem 1,5 m. Eu falei, gente, você tá maravilhosa, você tá com uma saia longa. Como que você consegue? Porque tem aquela coisa que só as mulheres mais altas, eu tenho 1,60 m, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de colocar vestido longo, saia longa, eu falo, nossa, vai me achatar. Você é a prova que não. E tem muita regra, né? A gente vê, principalmente no Instagram, nas redes sociais, a gente vê um conteúdo um pouco mais enxuto, porque a gente tá numa rede social, não é tanto pra isso, né? Mas a gente vê muitas regras, muita coisa presa. Então, aquela coisa de a baixinha não pode usar uma saia midi ou não pode usar uma sandália que fecha no tornozelo, tem que estar sempre de salto, não pode isso, não pode aquilo, só pode isso ou pode aquilo. E a gente fica restrito a isso. A gente pega isso como se fosse uma verdade absoluta, por falta de conhecimento mesmo, e aplica aquilo diariamente. E, na verdade, a gente se prende e nem testa. Então, quando eu chego, às vezes, com uma proposta para uma cliente, para alguém, e falo, ó, vamos tentar fazer isso aqui, e essa pessoa se identifica, ela gosta, e ela vê uma coisa completamente diferente, aliás, até achando que era algo errado, e aquilo funciona para ela, aquilo é libertador. Porque você sai de uma caixinha, né? Para quem tá assistindo a gente, Isa, ficou curioso, quer saber... Então tá, moda não é futilidade. A Isa falou que se eu me vestir certo, a primeira imagem que fica, qual é o primeiro passo para eu saber me olhar e saber o que fica bem em mim? O primeiro de tudo é a gente olhar para o que a gente tem. Então, todo mundo imagina que, né, que quando a gente vai construir, pensar na nossa imagem, a gente começa comprando roupa. Então eu vou comprar algumas coisas, eu vou mexer no meu cabelo, eu vou comprar acessório. E não, a gente começa olhando para aquilo que a gente já tem e tirando o que não faz sentido. Então, despencar o armário, tirar tudo, coloca tudo em cima da cama, vai por etapas, calças, saias, vestidos, blusas. E vai olhando tanto, a hora que a gente coloca ali, a gente vê a quantidade, você fala, acho que eu não preciso comprar, começa por aí. E você vai conseguindo entender o que você usa e o que você não usa. E começa a entender os padrões. Então, eu sempre uso mais calças assim e não uso essas. O que elas têm em comum entre o que eu uso e o que tem em comum entre o que eu não uso? Né? Então, e aí você começa a construir. E é desse jeito, na tentativa. Isso aqui eu nunca uso. Vou vestir, vou tentar usar hoje. Se eu não conseguir usar, eu vou tirar do meu armário. E muitas vezes aquilo que tá parado realmente a gente não gosta, ou muitas vezes também pode ser falta de olhar para aquilo e entender formas diferentes. A gente tem muito hábito de comprar um conjunto ou uma roupa junto, né? Uma calça, uma blusa. Eu adoro conjunto, que eu acho tão fácil de usar. Sim. Acho que facilita, ainda mais na correria do dia a dia. E eu vejo que a gente guarda, muitas pessoas guardam isso junto no cabide e nem desmembram essas peças, né? Então fica aquilo ali no armário, junto, você não usa com outras peças, você não mescla isso com o que você já tem. E essas peças vão ficando fixas em ambientes. Então, isso aqui é para trabalho, isso aqui é para lazer, isso aqui... E a gente não consegue nem usar, nem entender o que a gente gosta. Então, quando a gente tira, a gente para olhar e a gente olha de fora. É diferente de quando você tá ali no teu armário olhando, né? Que a gente olha desesperado, aquele monte de coisa, Sim. parece que não tem nada. E não vê nada, e Exato. a gente nunca tem nada. E eu não tenho roupa, eu preciso de roupa. E não, você não precisa de roupa. A gente tira... Realmente, o que não veste bem, isso aqui eu não tenho dificuldade. Tenta montar look ali naquela hora. Com que blusas dá pra tentar, tenta pesquisar referência. Eu sempre falo, pasta de referências, de imagens, é muito bom. Tanto Instagram quanto Pinterest, a gente consegue ter bastante desses elementos de imagem pra gente se inspirar. E tentar construir ali. Não conseguiu? Existem profissionais pra isso, né? Mas a gente consegue. Se a gente quiser... A questão é o hábito de não olhar, é a falta de tempo. Então, a gente está acostumado a não ter tempo, a gente está acostumado a se arrumar com muita pressa, a gente fica muito preso, às vezes, nesses achismos, né? De, eu não posso, que é o que você falou, nossa, você tá tão bem, assim, eu tenho 1,54 m.
né? E eu tô com uma sandália que fecha no tornozelo, eu tô com uma saia midi que teoricamente está no comprimento errado, que eu não fiz a barra. Olha, meninos, focalizem bem ela a hora que ela estiver falando aqui. Então, ela tá com uma saia longa, uma sandália que fecha o tornozelo, que é tudo que na internet fala que não pode. Tudo que fala que não pode, sem salto, né? A blusa pra fora, com o cinto por cima, ou seja, teoricamente amarrando aqui. Então, se a gente for seguir essas regras, eu tô toda errada. Só que quando a gente entende as cores que funcionam, os nossos padrões, o que a gente quer sentir também com o que a gente veste. E principalmente entender as nossas próprias proporções, porque o que funciona pra mim não necessariamente funciona pra você. Pra você a gente pode usar um outro tipo de truque, outras misturas. São elementos diversos que comunicam coisas diversas e equilibram as proporções de formas diversas. Ô Isa, a gente muda com o passar do tempo, com o amadurecimento, com a idade, a gente muda gosto de comida, de bebida, do que a gente gosta de ver e se vestir. Você acredita também que a gente tem essa transição no nosso estilo? Porque a gente falou da identidade, que a gente tem que descobrir a nossa identidade. Mas você acredita que o nosso estilo, ele também, o nosso olhar também vai mudando conforme a gente vai amadurecendo? Sim, o nosso olhar, ele, assim como a gente, ele amadurece. Né? Eu falo que a gente vai lapidando e a gente vai construindo um repertório cada vez com mais elementos. Então, cada contato social que a gente tem, cada viagem que a gente faz, cada lugar que a gente está presente, né? Tudo que a gente entra em contato visualmente e sensorialmente, porque o sensorial ele é muito importante na moda, isso ajuda a gente a construir repertório. E a cada elemento que a gente coloca ali, a gente pega como parte nossa, que a gente vai se identificando mais, ele vai lapidando e a gente vai tirando algumas coisas que deixam de fazer sentido e colocando outras novas. Mas eu também acredito que tem uma base que ela se sustenta por sempre, tá? Então, se eu pego a Isabela de 20 anos, eu tenho alguns elementos até hoje que são os mesmos, que não mudam. Mas foi mudando a forma de colocar esses elementos, porque eu já tenho quase 40 anos, então eu já também não sou uma adolescente, um jovem, tão jovenzinha, né? E a gente vai mudando essa forma de colocar esses elementos. E a gente vai sofisticando, vai deixando isso tudo mais elaborado, né? Vai melhorando. Vai melhorando. Vai ficando cada vez mais a gente. Acho que a gente vai ficando também cada vez mais sensível em identificar aquilo que representa a gente de fato. Eu percebo muito isso. Hoje para mim é muito claro olhar um determinado ambiente ou uma peça, enfim, uma decoração, qualquer coisa, e falar, isso tem a ver comigo. Isso aqui eu acho lindo, mas não tem a ver comigo, e esse aqui tem a ver comigo. A gente sabe o que faz bem, o que cai bem, o que a gente se sente confortável. Sim. Você falou da decoração. Você acredita que moda vai muito além também? Ela marca uma geração através da moda, através da arte, da cultura? Caminha tudo junto? Você consegue identificar uma época através da vestimenta? Sim, eu falo não, né? Na verdade, os estudos aí que a gente tem é sempre muito conectado, né? Esse mundo artístico. Tanto a arte quanto a arquitetura, design, moda, existe uma relação muito entrelaçada ali entre essas partes. E a gente consegue ver os padrões que se repetem de acordo com a evolução da sociedade. Então, se a gente pega a década de 20, né, 1920, 1910, a gente tem determinados grupos de elementos que caracterizam aquela época. E se a gente vai lá para os anos 60 ou os anos 70, então, né, a gente consegue identificar outros elementos que marcaram tanto decoração quanto a arte, os movimentos sociais, os movimentos artísticos, né, toda essa movimentação das pessoas, ela influencia na moda, na forma que a gente se veste, né? Então, por exemplo, uma primeira ruptura que a gente teve na moda feminina foi a mulher mostrar a canela. Nossa, a mulher mostrou a canela, gente, cortou o cabelo mais curtinho. Aquilo foi uma coisa assim, usou meu calça. Deus, usou calça. Que antes era só o vestido, exato. Só a saia. Eu vejo, assim, a minha avó materna, ela tem 90 anos, ela ainda é viva, e ela não usa calça. A primeira vez que ela colocou uma calça foi para fazer academia, que ela foi fazer uma atividade física e tal, precisava fazer fisioterapia. E foi a primeira vez que ela colocou a calça legging, mas a camiseta era enorme. Assim, a sensação dela de calça, ela falava que era a coisa mais estranha. Porque é uma geração que não era tão comum, né? Sim. Ainda mais no interior, tudo.
Agora, a gente já vê outras pessoas, talvez na mesma idade dela, que viviam em centros urbanos e não na zona rural, era outra relação com a calça. Até hoje, ela só usa saia e só usa vestido. Assim, Sim. A calça para ela é nessa parte. Então, eu vou fazer fisioterapia, eu tenho atividade física, eu preciso pôr uma calça legging. Então, eu vou colocar. Como mas marca por uma obrigação. época, uma geração, costume, está muito além. Muito. As pessoas têm que ampliar o olhar, deixar de ver só como um consumismo. Você falou que a moda ela vai voltando, se reciclando, então ela é repaginada? Sim, sim. Ela vai e volta, ela é cíclica. A gente vê esses movimentos e, ao mesmo tempo, se a gente fizer uma comparação um pouco mais ampla, a gente vê, inclusive, movimentos sociais que retornam. Comunicações, temas que são abordados, que vão voltando para falar daquele mesmo assunto, lógico que já num posicionamento diferente, né? Às vezes uma evolução ali daquilo, mas é engraçado que eu acho muito interessante isso, porque o resgate, ele vem todo meio que conectado, e a gente vai vendo algumas coisas. Agora mesmo a gente tá numa onda de voltar em elementos dos anos 2000, e eu tinha ali meus 16, né, 15, 16 anos nessa época ali, e eu lembro da cintura baixa, calça cargo, do lurex, enfim, alguns tipos de maquiagens, cabelos que voltaram agora. Eu olho pra isso e é muito engraçado, eu vejo que tá diferente, mudou, foi repaginado de fato, mas na hora que eu olho eu falo, gente, pra mim, eu acho estranho, porque parece que eu tô vendo aquilo, me resgata aquela memória e eu não me vejo mais usando aquilo, porque de fato eu era bem nova naquela época, então parece que não faz tanto sentido. E algumas coisas fazem, né? Mas a gente vai vendo esse voltar, e porém com um olhar um pouco diferente. Ele vem um pouco mais contemporâneo, né? Mais atualizado. E até o nosso olhar, as nossas vivências estão mais diferentes. Sim. Mas nesse gancho, para quem está assistindo a gente, a grana tá curta e já que a Isa falou que tudo pode ser repaginado, a moda vem e volta, o que eu tenho que ter no meu guarda-roupa, que é certeza que eu vou investir no dinheiro certo, que pode ir moda, voltar moda, mas meu dinheiro não vai ser jogado fora. Eu tenho que ter aquela peça ali, aquela peça que sempre vai estar em alta. Eu acredito muito que existe, sim, uma moda mais atemporal. Peças mais atemporais são elementos mais limpos, que a gente fala, né? Então, por exemplo, se a gente pensa numa sandália de salto, uma bem atemporal, que você vai adaptar para N situações. Uma sandália de tira mais fina, né? Não é aquela tira larga, ela é uma tira um pouco mais fininha, talvez um dedo, assim. Que sobe um pouquinho no tornozelo, um pouquinho mais fina. Ali um salto não muito alto, sem muito... Nem é aquele salto grosso, nem muito fino. Sabe aquela coisa que não tá nem tão lá, nem tão cá, tão específico da época? Uma sandália, por exemplo, que ela vai por anos ali ficar no teu armário, né? Se você conseguir cuidar dela, se você não tiver um uso absurdo, né? Também não dá. Outras coisas, camisa, né? A modelagem da camisa, ela se atualiza. A questão é a gente talvez não errar a mão em excessos. Então, eu lembro que tinha a época da camisete, né? Que era aquela camisa bem com tricoline, com elastano, que ela ficava bem justinha. Tinha bastante elastano, bem acinturada, né? Marcava, assim, a gente colocava com calça skinny, pessoal, com calça flare, enfim. E aquela camisa, por exemplo, ela ficou super datada, porque ela ficou muito específica daquele período. Agora, uma camisa um pouco mais reta, num tricoline 100% algodão, ou num linho mais reta, que não seja tão largona, porque agora também a gente tem essa tendência do oversized, né? Eu amo. Eu amo. E eu acho que ela vai ficar, porque ela é extremamente confortável. E a gente ressignificou essa questão do conforto, né? Da moda. Ainda bem, é uma liberdade para nós mulheres, porque nós somos muito mais cobradas. Muito mais. Pela moda, pela ditadura da beleza. Sim. Antes seria inviável, né? Às vezes eu vinha aqui dar uma entrevista, tô de camiseta. Poxa, sim, né? Essa questão. E a gente tem essa tendência do oversize fortíssima. Só que pra gente não errar a mão ali, a gente consegue equilibrar numa modelagem não tão lá e nem tão enxuta, nem tão larga. E a gente vai mantendo essas peças mais alfaiataria mesmo. E aí você vai usando. Vai usar numa cor, às vezes, vai colocar uma cor mais atual. Não precisa ser um preto, um cinza. Quando a gente fala de atemporal, não necessariamente tem que ser preto, branco, cinza, bege. A gente pode colocar cor também, tá?
Mas eu acredito muito que esses elementos, as peças que têm elementos mais limpos, sem excessos, então não tem tantas informações, tanto bordado, tanto babadinho e detalhes assim, elas permanecem por muitos anos no armário, de 10, 15 anos ali, às vezes até mais, sem então ficarem feias. É ficar atento também às cores e às texturas e aos tecidos. Sim. Eles falam muito nessa hora. Muito. A qualidade, né, também do tecido. Existe um mito até de que somente o tecido natural ele tem uma qualidade de fato duradoura e depende. Tem tecidos sintéticos que tem uma durabilidade muito boa, que tem uma sensação térmica boa. Nem todos são tão quentes assim quanto a gente ouve falar, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado de aprender a olhar com calma. A gente tem uma mania, né, de chegar numa loja e querer resolver tudo muito rápido. É porque a gente não tem tempo pra nada, às vezes nem pra comprar roupa. Só que a gente quer resolver a roupa que a gente vai comprar e que a gente vai usar por 5 anos, né? Sei lá por quantas horas, se a gente colocar ali, quantas vezes eu já usei uma peça de roupa, né? E a gente quer resolver aquilo em 5 minutos. Sem testar, sem olhar bem com calma o tecido, sem ver o caimento, com o que mais eu vou usar? Então, eu vou comprar essa saia, com o que mais eu vou usar ela? Só com a blusa do conjunto? Eu vou pôr com camisa, eu vou pôr com camiseta, eu vou pôr com o quê? Com tipo de sapato? Vou colocar um cinto? E a gente não tem esse hábito. E isso faz com que a gente compre em excesso. Compre coisas que a gente não se identifica e, principalmente, compre coisas que a gente não vai conseguir usar. Porque, às vezes, tá ali na pressa e acaba perdendo esse momento de parar e olhar. Então, de pôr a mão, sentir mesmo o tecido, olhar um acabamento, né? Entender no espelho o caimento que ele dá no teu corpo. Porque se você colocar uma mesma peça de linho puro, você colocar um linho misto e colocar uma camisa de tricoline, por exemplo, elas vão ter caimentos completamente diferentes. E a gente precisa entender qual é o que a gente gosta, qual que você mais gosta, o que fica melhor, que te favorece mais. Eu acredito nisso, que a maquiagem, o estar bem vestido te ajuda na autoestima, dá aquele up no visual e é importante. Você acha que caminha junto? Sim. Faz parte, às vezes, quando você tá meio tristinho, não tá bem, colocar uma roupa, se cuidar, faz parte de um autocuidado para levantar a autoestima? Sim. Eu sempre lembro, assim, no pós-parto, né, das 2 filhas, aquele que a gente fica sentindo um bagaço ali, né, pra falar a verdade. E eu lembro o quanto foi importante eu tirar ali meia hora, pedir pra alguém, olha, fica aqui, tá? Às vezes tá chorando, tudo, mas fica. Eu vou tomar um banho, eu vou secar meu cabelo, eu vou passar um corretivo, vou passar um rímel, um blush, alguma coisa que eu goste. E se for pra pôr um pijama, vai pôr um pijama bonito, legal, né? Mas tentar tirar aquela coisa de cansaço. E sempre tem aqueles dias que a gente não tá legal, a gente tá inseguro, né? A gente, poxa, às vezes você vai num ambiente, você não sabe muito bem como é que vai ser, você tá com um pouco de dúvida como ir. Sempre tem aquela cor que você se sente melhor, aquela forma que você arruma o cabelo que você se sente melhor, uma maquiagem que você sabe que vai funcionar. E isso a gente pode sim usar como um respaldo emocional. Eu acredito muito nisso, isso funciona, porque eu vejo isso no meu dia a dia, tanto em mim quanto nos meus clientes, tá? A força que isso traz, de tirar a gente da zona de conforto e falar, poxa, de olhar no espelho e falar, agora eu consigo. Eu não consigo sentar aqui, entrevistar alguém se eu não estiver bem arrumada. Eu chego assim, parecendo a Maria Louca. Quem me vê na rua não acredita que é a mesma pessoa, mas eu acho que compõe um personagem para me dar segurança, para poder conduzir meu trabalho de uma maneira que eu acho que é a melhor maneira possível. E é um cuidado com o outro, né? Eu acho que a pessoa olhar pra gente, a gente tá bem, se apresentando bem, significa que eu parei, me preocupei em como eu iria me colocar à sua frente. Eu vejo isso como uma forma de educação, de carinho, de olhar para o outro também, né? Porque a gente se sente, você vai encontrar alguém que a pessoa tá com aquela aparência de cansada, você vê que a pessoa não tá conseguindo parar para se cuidar, para se arrumar. Você fica até se sentindo mal, você fala, nossa, será que ela tá passando por alguma coisa? Será que eu preciso perguntar se ela precisa de ajuda? E às vezes não é nada, às vezes ela simplesmente não parou para olhar, né? Ela simplesmente não teve tempo ou não percebe esse tipo de detalhe e aquilo passa despercebido mas gera uma sensação às vezes negativa, assim como o excesso. Também.
Isa, você trouxe aqui, gente, essa mesinha eu já queria levar para minha casa, porque tem um acessório mais lindo do que o outro. Algumas dicas de como usar o mesmo look, a mesma roupa, mas incrementando com acessórios? Sim. Então, pode começar a mostrar aí pra gente. Eu sou super fã de acessórios, eu sempre falo disso. Eu acredito muito em peças diferenciadas. Então, lógico, eu vou ter aquele meu do dia a dia, talvez um brilhinho aqui na orelha, um anel mais clássico. Mas na hora que eu quiser mudar meu look, eu vou mudar o acessório. Então, por exemplo, se eu tô aqui com essa mesma produção que eu tô e eu coloco esse bracelete, ele vai funcionar aqui. Só que ele vai subir o patamar, né? A gente aqui já tem uma peça toda de madrepérola, né? Ela é toda... ela é grande, então se eu colocar aqui no braço, já é uma peça maior. Sim. Né? Ela chama mais atenção. Isso aqui é incrível, isso aqui. É uma joia. É uma joia, né? É toda feita com peças vintage e tal. Tem todo um cuidado. E aí, se eu coloco um salto, talvez ali num tom mais perolado, uma cor um pouco mais clara, eu já mudei a cara do meu look. Eu já mudei a forma que eu me apresento. Você pode, assim, trabalhar, levar... Sim. Pra depois ir pra uma festa. Sim. Eu posso trocar o cinto, eu tô aqui com um cinto marrom da cor da blusa. Posso colocar, às vezes, um cinto metalizado, um douradinho, um perolado, mudar a cor desse sapato. E eu vou até pra uma festa, né? Sim. E assim, a gente consegue ir trocando esses elementos. E eu falo que alguns pontos, né, assim como eu acredito muito em braceletes, dá pra ver, né? Aqui tem, assim, de pedra-sabão. Esse também, que é todo... né, diferente, e colorido. Fica super bonito, dá um ponto de destaque. E até pra gente roupa. mesclar com outras cores pra destacar a peça, né? Então, por exemplo, esse azul, eu gosto muito de usar assim com esses tons amarelados e alaranjados, porque é complementar, então ele dá aquele impacto, assim como o tom sobre tom, que fica lindíssimo, né? Ou então, não, eu tenho uma pegada um pouco mais minimalista, eu coloco uma assim, igual eu tô, que é um pouco mais clean, né? Ou assim... Mostra aqui pra eles melhor aqui. Aqui, minimalista, dourado. E um mais prata aqui. E pode misturar? Pode. Não tem? Nada impede. Nada impede. O que Tô certo aqui. Super. O que eu gosto de fazer? Quando eu misturo um aqui, eu vou misturar algum outro ponto também. Então, se eu coloco um prato aqui, eu vou trocar, por exemplo, eu troco esse, eu não tenho nenhum aqui. Mas eu coloco um anel prata aqui, também. por exemplo, de uma mesclada. Tá. Então, isso funciona tranquilamente. Não existe essa de não poder misturar os banhos, tá? Outra coisa que tá voltando, e eu acho o máximo, são os broches. Né? Adoro também. Então, eles são muito legais. Por exemplo, uma blusa de gola alta igual eu tô, você pode colocar na gola. Você coloca um blazer ou um colete que tem uma lapela, você coloca aqui. Você fecha uma camisa com uma peça assim, ele fica bem aqui no centro, chamando mais atenção, né? Ele vira um ponto focal. A gente pode colocar, às vezes até no bolso da calça jeans, por exemplo, fica super diferente, prender um lenço. Tem N formas da gente usar e é um acessório que não é tão óbvio, né, no nosso dia a dia. E eu sou muito fã de colares. Eu falo que todo mundo que passa por mim vai ter pelo menos um colar comprido, assim, mais clean, que combina com tudo, né? Porque se você coloca uma peça você quer deixar um pouco mais descontraído, dar uma alongada aqui no tronco, uma peça assim mais compridinha, você coloca aqui, ele vai trazer essa linha contínua aqui no nosso tronco e vai te deixar mais refinada, além de trazer um ponto do dourado, né, que deixa mais sofisticado, muda aquela cara do básico, né? Então, às vezes, uma camiseta com jeans que estaria sem graça, a gente coloca um colar, coloca um brinco, coloca um cinto e a gente tem outra cara na né? produção. E até, por exemplo, esse daqui, eu brinco que ele é um tipo de peça que ele me leva para as festas. Então, às vezes, o mesmo vestido preto que eu uso com rasteira no fim de semana, eu consigo colocar um salto, uma bolsa mais sofisticada e ir para uma festa. Então ele fica, porque ele tem esse brilho mais pro dourado aqui, ele dá um up bem próximo ao nosso rosto. Então ele ilumina, ele deixa, ele eleva, sabe? Então esses são truques. É uma peça mais linda que é só saber usar, abrir o olhar,
Dizer Sim. não ao preconceito e testando e fazer a compra de forma consciente. Sim. A gente está terminando, Isa. Deixa um recado para quem assistiu sua entrevista, estava com medo de arriscar, mas agora já sabe que moda vai muito além. Bom, eu acredito muito que a gente tem que testar sempre. A gente aprende errando, né, Ana? Então, a gente testa, a gente olha no espelho. Eu gosto muito de dar uma dica que é tirar foto. Vai ali, montou um look, vai no espelho, tira foto, vê ali como é que tá, se acha legal, testa uma outra coisa, tira outra foto, analisa bem. E confia no que tá vendo. A gente sabe o que funciona pra gente, a gente só não confia. Então, esse é o recado que eu gosto sempre de dar para todo mundo. Adorei as dicas e já vou começar a adotar no meu dia a dia. Muito obrigada, viu, Isa? Eu que agradeço o convite. Aprendemos que usar a moda a nosso favor. Então, gente, para com isso, se joga. É só gastar de maneira consciente. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!